Hoje o tema é um tema que tem muito para falar sobre ele e é claro que eu estarei aproveitando o máximo desse momento aqui para compartilhar com vocês conhecimentos para o desenvolvimento da maturidade emocional. Vamos começar a falar aí sobre como desenvolver maturidade emocional e eu quero trazer para vocês um viés bem importante sobre maturidade emocional aqui, porque quando a gente fala sobre ser uma pessoa com maturidade emocional, a gente olha muito para a questão da inteligência emocional, né? Uma pessoa com inteligência emocional. Mas antes da inteligência emocional, a gente precisa dar um passo para trás. Precisamos recuar um pouco. E eu quero trazer o significado para vocês da palavra maturidade. Maturidade, se você for lá pesquisar no dicionário, significa estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Mas o que me chama a atenção aqui é estágio adulto. E aí, se a gente for trazer nossa realidade, vamos falar da realidade da maioria das pessoas com relação a lidar com as experiências. E eu falo experiências conflitantes, porque lidar com experiência saudável é fácil, né? Lidar quando tá tudo lindo, tudo maravilhoso na nossa vida, é fácil. Para que ter maturidade emocional nessas situações? Na maioria das vezes nós precisamos de maturidade emocional nos momentos de conflitos, nos momentos das dificuldades. E aqui entra estágio adulto. Aí tá lá, mulherada na consciência da criança, sem recursos emocionais, ou se encontra naquele lugar de aguardar alguém para fazer por ela, ou se encontra naquele lugar da necessidade da atenção, da necessidade de ser vista, da necessidade de ser reconhecida. E aqui se encontra os bebês. A maioria das pessoas são bebês, totalmente imaturas emocionalmente. Até porque a maturidade emocional, ela vem a partir de uma maturidade cognitiva. Não tem como você ter inteligência emocional se o seu cognitivo não for desenvolvido. Por isso que conhecimento é necessário. Então, o primeiro ponto para você desenvolver maturidade emocional é se reconhecer e principalmente se acolher, né? Não é momento de julgar, é apenas reconhecer. Reconhecer como você vem se comportando diante das experiências conflitantes no seu dia a dia. Como você vem se comportando diante das dificuldades do seu dia a dia. Aqui você já vai ter uma resposta. Se você se encontra na consciência da criança, aguardando alguém fazer por você, aguardando com que a outra pessoa venha solucionar o problema para você. Esse é o primeiro momento, é o primeiro ponto, é reconhecer. E aqui entra um ponto bastante importante nesse estágio adulto, né? É ser uma mulher adulta. Para que eu seja uma mulher adulta, a minha parte, as minhas partes precisam estar íntegras. Íntegras, tá? E aí é importante muito entender que se eu carrego feridas emocionais, se eu carrego rupturas, traumas, a probabilidade é grande de uma das minhas partes estar em fragmento. E quando eu me encontro em fragmento, por exemplo, lá na minha infância, porque eu não quero olhar para aquilo, o que o nosso sistema ele faz para não continuar, para que não me coloque naquela dor novamente, que é o trauma? O que o sistema faz, o cérebro faz? Ele
camufla aquela memória, ele esconde aquela memória, ele nega. Muitas entram em esquecimento e outras nem ao menos querem olhar para isso. Faz sentido isso para vocês? Muitas mulheres falam assim, ó, Juliana, eu não gosto de falar da minha infância. Não tem como. Se você deseja ser uma mulher íntegra, com maturidade emocional, você vai ter que olhar para sua infância. E mais, você vai ter que acolher essa criança. Aí entra alguns processos. Quando a gente fala de inteligência emocional, parece que é assim, né? É tão pode plim-pim-pim, né? Pronto, emocionalmente inteligente. Não. A inteligência emocional, ela é desenvolvida dentro de um processo. Só que esse processo, dependendo da situação que eu me encontro, em minha própria história, eu vou precisar olhar para dentro dessa história. Eu vou precisar passar por um processo de restauração. Eu trouxe alguns passos aqui para desenvolver, né, essa maturidade emocional e eu costumo dizer que eu acho interessante os ingredientes que são oferecidos por aí, né? Tem a autorresponsabilidade, aprenda a gerir seus pensamentos. Eu vou falar algumas aqui para vocês. Mas, gente, não tem como ter esses ingredientes sem antes acolher as suas partes. Você não vai conseguir passar por essas etapas sem antes acolher as suas partes. Então, um ponto importante para você, primeiro, desenvolver aí a sua maturidade emocional é acolher a sua história. Não tem como fugir disso, vocês vão me ouvir falar por várias vezes isso. E como você pode começar a fazer isso? Acolhendo, sem julgamento, a história, primeiramente, dos seus pais, porque a sua história é a continuação deles, né? A minha história é a continuação da história dos meus pais. Eu não tenho como acolher minha história sem antes acolher a dos meus pais. Tanto é que no processo terapêutico com o método TPM, nós temos algumas etapas, né? Nós temos a etapa onde a gente olha para os nossos pais, a gente compreende como eles se encontram em nós, né? Que é uma sessão chamada olhar sistêmico. E a partir dali, a gente começa a olhar para a nossa história. A gente tem um momento de acolhimento da nossa criança e depois pai e mãe. E muitas vezes a gente se depara com casos de não conseguir acolher essa criança sem antes fazer as pazes com essas duas partes. Isso acontece muito. Quantas mulheres conseguem acolher a sua criança, as suas partes, somente após acolher o seu pai e sua mãe? É muito emocionante olhar para isso com um olhar mais profundo, sabe? Porque eu sou a continuação dessa união. Pensa comigo. Se já tiver uma ruptura ali, como vai ser essa continuação? Cheio de ruídos e conflitos. E aí entra aqui, ó, a própria educação, né? A maturidade emocional, ela começa lá na infância. Vocês sabiam que nós já nascemos emocionalmente prontos em questão de reagir com o meio? O nosso cérebro emocional, ele nasce pronto. A região, né? Ali. Ele já nasce preparado para reagir. Por isso que a criança, ela chora. Por isso que a criança, né, dependendo da idade, ela dá birra. Agora, a parte cognitiva vai se desenvolvendo. Só que a maturidade emocional depende totalmente do desenvolvimento cognitivo. E é ali na infância que isso começa a ser desenvolvido em nós. A gente aprende
a enfrentar os desafios ou a fugir deles. Vai depender como você foi criada. O que te ensinaram? É enfrentar os desafios ou fugir deles? O que te ensinaram? A assumir as suas emoções ou negar as suas emoções? Tudo começa aí. E vem um ponto muito importante, que é para você, né, desenvolver a sua maturidade emocional a partir desse momento agora, autorresponsabilidade. Sabe o que não te ensinaram lá? Você vai ter que aprender sozinho. Sabe o que não te ensinaram para sua criança? Você vai ter que ensinar para ela. Gente, mas como assim, Juliana? Minha criança, eu já cresci. Mas ela se encontra aí totalmente na espera do seu olhar. E o que é essa tal criança interior que a gente fala? Eu fiz uma live só sobre isso e vale a pena trazer novamente um conteúdo somente sobre isso, que não é o caso agora, mas só para vocês compreenderem. São todas as nossas memórias adquiridas. Essa criança se encontra em nós em memórias, tá? Se encontra em nós em memórias. Porque tudo que você viveu na infância se encontra em suas células. Se encontra em sua mente. E que são recursos utilizados até hoje pela sua mente, pelo seu cérebro. Para você se relacionar com o mundo, você precisa ter recursos. Recursos esses que se encontram em suas memórias. Aí sabe o que acontece aqui? A falta de maturidade emocional? Porque você não teve recursos desenvolvidos na sua infância, é óbvio que você não vai ter maturidade emocional. Aí lá na hora de você se deparar com um conflito, por exemplo, no seu relacionamento, a sua criança tá lá, ó, atrás de uma atenção. Talvez essa criança não teve um papel ativo do papai e tá transferindo toda essa necessidade pro seu esposo. Aí tá lá fazendo birra, querendo atenção. E no momento de um conflito na relação, você vai ter que buscar recursos. E sabe o que encontra? Encontra a carência, encontra a necessidade que não foi suprida lá na sua infância. Que coisa, né? Meu Deus do céu. E aí é óbvio, como que você vai ter maturidade sendo que você nem tem recursos para isso? Quem tem maturidade emocional tem recursos emocionais, tem conhecimento. Então, a partir de agora, é ter conhecimentos sobre o universo emocional feminino, é ter autoconhecimento diante da sua história. Com a maturidade emocional, você se auto-observa, que é uma das características, tá? Características de quem não tem maturidade emocional. É muito importante aí você entender que você vive reagindo. Quem não tem maturidade emocional, ela vive reagindo diante das situações. E a partir do momento que você começa a desenvolver através dos conhecimentos adquiridos, como essa live, você começa a compreender que você precisa se auto-observar. Olha, é sério, eu já me peguei, vocês não têm noção, em cada situação, a gente, pouco tempo aí, ó, pouco tempo atrás. Primeiro momento que eu estava vivendo, né, que eu passei a viver com o meu esposo ali, na mesma casa, no mesmo ambiente, eu comecei a me deparar com cada situação e comecei a perceber necessidades da minha criança, né, lá da minha infância, e eu depositava totalmente nele. E o que uma criança faz quando a necessidade não é acolhida, né? O que uma criança faz? Dá muita birra. E sabe como que é a birra da mulher adulta?
né? Da mulher adulta na consciência da criança, emburra. Ou são várias formas, né? Porque vai depender do perfil. Eu sempre tive o perfil da mulher empoderada, né? Que eu achava que era, mas totalmente disfuncional, tá? Esse empoderamento que é vendido aí. Eu ia pra tonalidade da voz. Então, eu ia para a agressão. Eu iria para a agressividade. Só que tem mulher... Então, nós temos esses perfis. O perfil da agressividade. O perfil do emburrar. A criança que faz o bico e fica calada. O perfil da chorona, que é aquela que chora, chora, chora. E o perfil da que foge. Tem aquela que foge. Tem aquela que sai de cena e foge, vai para outra casa, vai para casa da mãe, vai para casa de uma amiga. Você vai perceber que esse padrão, ele foi desenvolvido lá na sua infância, conforme você percebeu que para se proteger você tinha que ser daquela forma. Aquela criança, não sei vocês, né? Mas tem muitas crianças. Eu não tive irmão, sou filha única. Mas eu já vi, por conviver com minhas amigas, tinha o irmão que era o que ia apanhar, pegava o cipó, porque na minha época era o cipó. Era o cipó. Pegava o cipó da mãe pra se defender, né? Aí vinha a agressividade. Tinha aquela criança que ela encolhia toda, ela não fazia nada e ficava emburrada. Tem a criança que saía correndo. Isso é um padrão de comportamento que a criança vai desenvolvendo como forma de proteção. É totalmente proteção, gente. A criança, quando ela está se percebendo em risco, o cérebro emocional, que já é ativo, a função das emoções é nos proteger. O adulto que fica lidando com a criança, achando que a criança entende, para disso, é muita imaturidade emocional de um adulto. Achar que bater vai resolver, achar que gritar vai resolver, não vai. Essa criança, ela tá totalmente sequestrada por sua emoção, ela não tem cognitivo para gerir suas emoções e ali dá um pane no sistema. É pane mesmo. Ela vai se jogar no chão, tem aquelas que se jogam no chão, aquela que vai bater a cabeça na parede, aquela que vai se encolher e aquela que vai fugir. Só que esse padrão dessa criança vai levando para a adolescência, só que vai mudando um pouco a forma, tá? Porque a forma que vai sendo interpretado vai mudando. A birra vai sendo diferente, mas continua sendo a birra. Aí a gente acha que a criança é ruim, é maldosa. Não existe isso para a criança. A criança está se defendendo. E uma forma de se defender, ela aciona a raiva. Ela aciona a raiva. Aciona raiva, tristeza ou medo. São emoções de proteção e de restauração. Então, o primeiro ponto aqui para você compreender como você reage diante, porque primeiro é o reagir. A partir do momento que você desenvolve maturidade emocional e inteligência emocional, você passa a agir, tá? Só que esse padrão começou, ó, lá de trás. Lá de trás. Eu comecei a perceber que um padrão da Juliana lá na infância, que eu tinha muita vontade de expressar minha emoção, mas eu não expressava porque eu percebia que eu tinha que ficar quietinha para eu me manter sobrevivente ao ambiente. Só que aquela raiva, ela foi condensada dentro de mim. Ela foi condensada dentro de mim, porque eu não podia expressar. Aí, em que momento que eu comecei a expressar isso? No meu relacionamento.
Aí eu comecei a enfrentar o meu esposo. É muito sério isso. Isso me emociona porque se é uma pessoa totalmente sem conhecimento, nossa, não tem relacionamento que aguenta. Não tem relacionamento que aguenta e ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Aí fica uma briga de força. Aí, para defender o homem, vai fazer o quê? Ou ele sai, recua, ou ele vai tentar igualar a voz. E é óbvio que o homem, ele tem uma tonalidade maior. Aí entra um caos no relacionamento. Isso não é só para a mulher, tá bom? É para o homem também, tá? Esse conhecimento não é somente para a mulher, é para o homem também. Aí entra aquela mulher, e tem mulher que ela recua, ela congela, ela trava, ela chora. Vai depender de perfil. O que eu quero que você compreenda é que para você desenvolver maturidade emocional, primeiro você precisa observar como você reage diante dos conflitos na sua vida. Diante dos conflitos. E tem muitos homens nesse lugar, tá bom? Muitos homens violentos nesse lugar. Muitos. Porque na verdade é uma emoção residual presa há muitos anos. E a primeira oportunidade que tem de expressar, não tem controle, né? Não se controla. Não tem gerenciamento emocional. Ai, faz merda, como diz o povo, né? Ai, faz toda a sujeira ali. E aí? Falta de maturidade emocional. Maturidade emocional. Ok. A partir do momento que você entende que está na sua mão esse desenvolvimento, você ativa a autorresponsabilidade, você começa a se auto-observar. É algo tão simples, mas de extrema importância. Ó, para vocês entenderem. Não aguenta. Tem muitos homens que foram violentados muito na infância, sabe? Homens violentos foram violentados, é óbvio. Você só entrega aquilo que você tem. Na aula que eu entreguei para vocês na terça-feira sobre o Aurora, eu falei sobre isso. Não tem como você expressar algo que você não tem na sua programação. Tudo que você comporta, a forma que você comporta, tudo que você fala, tudo que você pensa, é porque a sua programação tem isso. Você não tem como usar seu celular, usar o WhatsApp sem instalar o programa do WhatsApp. O nosso cérebro é a mesma coisa, a nossa mente é a mesma coisa, sabiam? É a mesma coisa associando ao celular, ao computador. Existe uma programação, um software que vai ao longo da vida sendo preenchido, né? E aí chega um momento que você percebe que na verdade você precisa desaprender da maioria das coisas que você aprendeu. E falando dos homens, né? Fui numa loja ontem pra ver um sofá lá. E aí a vendedora, que eu já conhecia ela e nunca tinha sentado pra conversar sobre, assim, né? Uma conversa fora daquilo que eu estava buscando na loja. E ela viu no meu WhatsApp, né? Mentora de terapeutas e tal. Ela falou assim: Ju, você é terapeuta? E ali conversa vem sobre. Ela foi me falar, ela é escritora de vários livros, gente. Vários livros digital, tem na Amazon. E ela foi contar. Aí ela foi contar o primeiro livro, que eu falando de mulheres, né? Ela contou, ela tem um livro que o tema, o subtítulo, eu lembro do subtítulo, é A Vida Difícil das Mulheres Fáceis. Que é histórias de garotas de programa, de prostitutas. E ela contando um pouco sobre aquilo, né? E eu fiquei super emocionada na hora que ela me falou esse subtítulo, que eu achei incrível, forte, né? E eu falei, uau! Ela falou que ela conhece aqui todos os lugares aqui da cidade e ela foi fazer uma pesquisa de campo. E ela conheceu muitas histórias por trás, né, dessa vida difícil, da mulher fácil.
E ali eu fiquei muito emocionada, ela contando. E até me veio, até mesmo do tema dessa live, eu falei, às vezes a gente não entende, né? Padrões de comportamento, às vezes a gente não entende destino, às vezes a gente não entende a vida que a pessoa se encontra. E um pouquinho que eu conheci, que eu escutei ali, né? Lógico, já imaginava quantos anos trabalhando na área da saúde emocional, entendendo todos esses conhecimentos. E ela não é da área, é escritora mesmo, gosta de escrever. E ela falou assim, depois que eu comecei a escutar essas histórias, muitas coisas mudaram em minha vida. E aqui vem uma característica de quem tem maturidade emocional, a escutativa. Você passa a compreender o que tem por trás daquele comportamento disfuncional. Você passa a compreender o que tem por trás daquela fala agressiva. E ali ela me falou, eu falei, uau. Ela até me mandou, eu quero ler. Aí um outro livro que ela escreveu é Homens Também Choram. E sabe o que ela escreveu sobre? Homens abusados por mulheres. A gente fala tanto das mulheres, né? Aqui. E ali ela conta as histórias dos homens que foram abusados por mulheres, consequência de abuso da infância, que isso se estendeu na fase adulta. E aqui entra a questão do agressivo, né? Que eu estava falando. Qual é a história por trás desse homem? Qual é a história? Seja no ataque ou na paralisação. Isso serve para homens ou para mulheres, tá? Quando eu trago conhecimento que é específico para mulheres, pelo universo emocional ser diferente, a gente tem fases e tudo isso influencia totalmente nosso estado emocional. Mas quando a gente fala de maturidade emocional, quando a gente fala de gerir emoções, isso serve para homens e para mulheres. Sim, o vício é apenas preencher uma lacuna. Vício é uma pessoa que carrega uma lacuna. Que lacuna é essa? Falta de amor. A droga, ela é um estímulo para hormônios do prazer. Se essa criança não se sentiu amada em sua infância, ela não estimulou esses hormônios, os hormônios do prazer, que são estimulados com afeto. Uma mulher emocionalmente madura, você tem capacidade sim de ajudar o seu companheiro a reconhecer essa necessidade de se desenvolver. Um outro ponto que você precisa ter para maturidade emocional é tratar suas feridas emocionais. Se você tiver ferida emocional exposta, você não vai conseguir ter maturidade emocional. Não tem como. Você está totalmente debilitada. E aí entra. Vai ter que olhar para a sua história. Vai ter que acolher a sua criança que se encontra aí dentro de você. Não tem como a mulher ter maturidade emocional estando na consciência da criança. Se essa criança estiver aí na busca da atenção do papai e da mamãe, na busca do amor que não teve da mamãe, da atenção, do reconhecimento, essa mulher não consegue ter maturidade emocional. E uma prática tão simples para você começar a acolher essa criança é lembrar de momentos dessa criança, de trazer em sua mente esse olhar para essa criança, mostrando para ela que ela cresceu e que ela se tornou uma mulher. Hoje ela é uma adulta. E aqui, quando você começa a olhar para essa criança, você, na sua meditação, em seu momento de oração, eu converso com a minha criança, sempre. Em momentos, sabe, momentos que eu estou me sentindo frágil emocionalmente? Eu também me deparo com esses momentos. E que às vezes vem aquele sentimento de incapacidade, sabe?
eu faço o quê? Eu acolho a criança. Eu lembro de uma cena e uma experiência e sempre vem na mente. E eu me coloco totalmente mental, né? Criando com a minha mente criativa. Eu me coloco e olho para ela. Você é capaz. E você merece. Porque às vezes o nosso sentimento de incapacidade, muitas vezes vem do sentimento de não merecimento. Esses dias, gente, eu observo muito, né? Principalmente criança, quando tá com adulto, eu observo muito. Eu trabalho com isso. Esses dias eu tava em algum lugar, aí eu escutei a mãe, não é julgamento da mãe, não é julgando mamãe não, porque não existe isso, né? É apenas uma repetição de padrão, aquilo que ela entende. Uma criança, o quê? 2 anos de idade? Acho que ela tava querendo alguma coisa. E a mamãe falou assim, será que você tá merecendo? Quantas vezes você escutou isso na sua infância? Será que você tá merecendo? E esses tempos aí atrás eu escutei isso do meu esposo com meu filho. Será que você tá merecendo? Gente, isso é muito sério, sabe? Porque às vezes é algo tão simples que a gente quer trazer esse peso já pra criança. Será que você tá merecendo? Ela não sabe nem o que é isso. Ela não sabe nem o que é merecer. E aí ela começa a desenvolver totalmente um padrão. Você não tá merecendo. Você não tá merecendo. Você não tá merecendo. Meu esposo fala que eu trago a minha vida pessoal como um laboratório, né? E esses dias eu conversando com a minha mãe, conversando com a menina que trabalha em casa, babá do Bernardo. A gente tem uma mania de não acreditar na criança. E eu já me peguei nesse lugar, tá? A gente tem uma mania de achar que a criança está mentindo o tempo todo. Eu acho isso sinistro, por sinal. E aí, meu filho falou alguma coisa e minha mãe duvidou juntamente com a babá, né? Eu cheguei em casa, eu converso muito com meu filho. Eu cheguei em casa e ele foi me contar a história. Bernardo tinha 5 anos, fez 6 anos agora. Bernardo, ele falou assim pra mim, mamãe, ninguém acredita em mim. Eu, oi? Não, vovó não acredita em mim, xixia não acredita em mim. Por quê, filho? Aí ele foi me contar a história. Mas é um padrão, né, gente? Isso vem de geração em geração. Eu também já fui criança um dia. Eu também já escutei. Minha mãe também já escutou isso um dia. É verdade? Você tá mentindo pra mamãe. Você tá mentindo. Ai, gente, como eu falo, não é brinquedo, né? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Educar é muito desafiador, até porque, na maioria das vezes, a gente se encontra em um estado inconsciente ali, reagindo às experiências da criança. Só que tudo que é falado, um caminho neural é fortalecido. E quanto mais você repete, aí sabe o que acontece? Um padrão pode ser formado lá na fase adulta, onde começa a sentir medo em questão de se a pessoa vai acreditar ou não, ou a pessoa ela fica o tempo todo tentando provar algo. Tentando provar algo. E aqui entra a parte de maturidade emocional. Maturidade emocional é você ter autoconfiança. Maturidade emocional é você não estar nem aí que as pessoas pensam de você. E esse nem aí, quando eu falo, é você não ser influenciada diante das percepções distorcidas sobre quem é você. Maturidade emocional é você ter certeza de quem é você. Maturidade emocional é você se acolher em momentos de conflitos emocionais, onde uma tristeza surge na sua vida. É você não se culpar, você não se punir, porque você entende que é apenas uma fase e que vai passar.
Maturidade emocional é você lidar com as suas emoções e com as emoções das outras pessoas. Entende? Sabe por quê? Porque vivemos em relacionamentos todos os dias. E nem todo mundo vai ter os conhecimentos que você tem. Aí é onde que você entende que aquela pessoa reagiu da forma assim com você. E quem não tem maturidade emocional, ou vai fazer birra, ou vai emburrar, ou vai atacar, ou vai fugir. Ah, porque ela falou isso comigo? Aí entra você emocionalmente inteligente, com maturidade emocional. Você simplesmente vai fazer uma pergunta. Uma pergunta capaz de evitar danos em uma relação. Como você está? Está tudo bem com você? Aconteceu algo com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? A pessoa te atacou. Imagina isso, gente. É muita lindeza, né? Ah, Juliana, é fácil. Não. Tô falando isso não. Não é fácil, mas é possível. E a partir do momento que você começa a trazer isso diariamente em sua vida, isso se torna um hábito. O difícil é transformar em um hábito esse comportamento. Imagina alguém ali trazendo algo agressivo e você vira e pergunta: eu posso te ajudar em alguma coisa? Está tudo bem com você? A pessoa vai ficar... Ela sai de si. Como assim? Aliás, ela volta em si, né? Ela não sai não, ela volta pra si. E aí entra exatamente essa questão. Se alguém te magoou, provavelmente essa pessoa tá ferida. Provavelmente essa pessoa tá ferida. Eu já trouxe essa metáfora pra vocês aqui. Vocês podem perceber um cachorrinho, ele pode ser dócil. Se esse cachorrinho estiver sentindo alguma dor, ele vai se tornar agressivo. Gente, quem sente dor pode se tornar agressivo muitas vezes. A agressividade, na maioria das vezes, vem de uma pessoa que está com dor. Só que ela não quer mostrar vulnerabilidade ou ela tem medo de você ferir ainda mais aquilo que já está exposto. Pode perceber, pessoas agressivas são pessoas que se encontram na dor. Que se encontram na dor. Quem está ferido fere, com certeza fere. E aí você, com maturidade emocional, você vai dar escuta para essa pessoa. A dependência emocional é falta de recursos emocionais. É aquilo que você não teve na sua infância, você busca nas pessoas. Eu já estive nesse lugar. Gente, é sério, eu mudei tanto na minha vida. Oh, meu Deus, Deus é tão bom. Eu mudei tanto, vocês nem têm noção, é sério. Eu já fui uma pessoa com dependência emocional. Eu lembro na adolescência, na juventude, eu tinha necessidade o tempo todo de estar com alguém por perto. Eu tinha necessidade de estar com os meus amigos. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu não conseguia. E aí nos meus momentos que às vezes eu tinha que estar ali estudando, né? Cuidando do meu desenvolvimento, eu tinha necessidade de estar com pessoas. Eu tinha necessidade. Isso foi mudando tanto em mim, meu processo de autocura emocional. Eu fui gerando tantos recursos em mim, que foi mudando tanto que os meus amigos começaram a me estranhar. Porque aquela que vivia mandando mensagem para conversar, porque queria estar perto, eu comecei a me amar, a estar comigo mesma, a ter solitude, né? A amar estar comigo mesma. E aí entra um perigo aqui também, porque às vezes você começa a amar o seu mundo tanto, que você começa a ficar antissocial. Eu já estive nesse lugar e vou falar, até hoje, eu não sou aquela pessoa que é totalmente sociável. Eu não sou essa pessoa. Não sou.
Eu falo que depois que todo o processo que eu passei, todos os conhecimentos, tudo, né, anos e anos, eu falo que o ambiente precisa me agregar algum valor. Eu não consigo mais me encontrar em um ambiente que eu não tenho nada para agregar ou eu agregar, né? Isso é um ponto importante. Porque eu tendo a abertura e espaço para agregar aquele ambiente, eu vou fazer isso. Mesmo o ambiente não agregar nada em mim, mas eu agrego a um ambiente. Como? Com meus conhecimentos. Mas tem lugar que a pessoa não está pronta para isso. E isso faz parte do nosso desenvolvimento, tá? Recuar, isso faz parte. Recuar dos ambientes. Entrar no seu casulo. As pessoas vão te achar chata. Faz parte. Porque quando você entra no seu casulo, que o processo acontece? É você com você. E no início pode até parecer solidão. Pode parecer solidão. A solidão faz parte desse processo. E depois surge a solitude. Porque você começa a amar estar com você. E de verdade, isso é hoje, se falar assim, qual é o desafio da Juliana? Meu desafio é esse. Meu desafio é conviver. Hoje é o meu desafio. Amizades, família, falando família e parentes, né? Meu esposo, meu filho, nós temos uma relação muito, nossa, nós vivemos em uma linda sincronia, né? De compartilhar, de aprender e ensinar. Mas quando eu falo que é sair da minha casa, sabe? Sair da minha casa, nossa, é desafiador. Quando eu vou para a cidade da minha mãe, eu fico no meu cantinho lá. Eu estudo muito, eu leio muito, eu gosto de ter esses momentos também, né, comigo. Aí eu tenho amigas de infância lá, de infância. Juliana, ninguém vê você. Mas, gente, é porque é um processo. É um processo interno acontecendo. E quando você começa a se amar, a ter esse processo com você, você começa a ter essa dificuldade. E é óbvio, gente, isso é importante a gente entender que esse pilar, né, essa parte do social é importante. É importante para nossa vida. É importante e é óbvio, dependendo em que momento você se encontra. Porque o casulo, se você está em processo de autocura emocional, o casulo é um bom lugar desde que você esteja cuidando, tá? Porque tem que ter cuidado com o casulo. Porque tem muitas pessoas que vão para o casulo como refúgio, mas não por desenvolvimento. Aí entra a depressão. Cuidado com isso. É você estar no casulo bem estando lá. Se desenvolvendo, tá? E outra, seleciona pessoas. Você vai selecionar. Você vai selecionar. Gente, não tem como. O ambiente molda nossas características. O ambiente molda comportamento. Se você vive um ambiente totalmente ácido, é claro que isso vai influenciar em sua vida, mesmo tendo inteligência emocional. Então, selecionar. Eu sou aquela que, se eu encontrar alguém que conversa, que fala sobre aquilo que eu gosto de conversar, que tá na mesma consciência, eu viro à noite conversando. Meu marido, ele fala, Juliana encontrou alguém para criar conexão e ali, nossa, é maravilhoso. Agora, quando você tá em um ambiente que as pessoas te acham louca, ou exagerada, ou bitolada, é complicado, né? E vai fazer parte do seu processo, porque no início da minha autocura emocional,
Era assim que eu era chamada, bitolada. E hoje é engraçado, né? Quem me chamava de bitolada, hoje me chama pra conversar, pra pedir um conselho, pra pedir um direcionamento. E esse processo de casulo, ele é fase. Ele é fase principalmente de autocura. E tem que ser. Sabe por quê? Porque se você começa a levar para o meio que você vive sobre as suas descobertas em um processo terapêutico, meu Deus, não faça isso sem recursos emocionais, tá bom? Você vai fazer isso a partir do momento que você tem recursos. Porque se alguém falar algo, você não vai ser influenciada. O problema é falar algo e ser influenciada. Casulo é você se fechar no seu mundo ali para se desenvolver. É você estar com você mesma. É você estar estudando, é você estar se desenvolvendo. É isso. É quando eu tinha uma lacuna dentro de mim, dependência emocional mesmo, eu tinha muita necessidade de estar no meio das pessoas. Muita necessidade. Muito. Eu gostava de festas, de movimento, eu gostava de barulho, eu gostava de, por exemplo, shopping. É um lugar que eu não gosto muito. Então eu gostava muito desses lugares. Mas era uma lacuna que tinha em mim, eu precisava preencher essa lacuna. Eu identifiquei isso. Cada pessoa tem um formato, né? Cada pessoa tem um formato. E aí entra a maturidade emocional. Porque a partir do momento que você passa a ter maturidade emocional, todo esse processo você vai se respeitando. E é totalmente perfil. É totalmente perfil, gente. Vai ter aquela mulher que ela é muito mais do seu mundo, a mulher criativa. A mulher introspectiva é perfil. E aí vai ter aquela que é a mulher que gosta de estar realmente mais no meio de muitas pessoas. Você precisa identificar aquilo que verdadeiramente faz parte de você, não por necessidade, carência e falta, porque você já está preenchida, mas sim por um perfil. É maturidade emocional, maturidade, se respeitar. Quantas pessoas não se respeitam, vão querendo ficar, ficam querendo ir? É desse jeito, é individualidade. Só pra gente encerrar aqui, sobre maturidade, gerir pensamentos, tá? Sua comunicação interna, você tem que se auto-observar. Você precisa perceber como se encontra aí. Essa comunicação interna. Se você não consegue observar sua comunicação interna, você não consegue gerir seus pensamentos, suas emoções. Suas emoções surgem a partir de um pensamento. Mesmo sendo algo vindo do externo. Entenda uma coisa. Emoção nada mais é do que uma resposta de estímulo. Estímulo do ambiente, seja externo ou interno. Só que esse ambiente externo, ele não tem capacidade de influenciar no seu interno da mesma forma do que o seu interno tem. Então, talvez alguém tá ali falando alguma coisa sobre você, só que sua comunicação interna tá lá. Sabe de nada, inocente. Tu não me conhece. Essa não sou eu. Sua comunicação interna tá totalmente alinhada. Você se conhece. Então, o externo não te influencia. Agora, se você não tem essa comunicação interna totalmente alinhada, percebida por você, qualquer pessoa vai influenciar em suas emoções. Qualquer pessoa vai te magoar. Gente, é isso. A pessoa que te magoa é porque essa pessoa, ela teve muito mais poder sobre você do que você mesma. E quantas vezes eu já me vi nesse lugar?
Mesmo com conhecimento, eu já me vi nesse lugar. Por que essa pessoa teve esse poder? Aí eu vou questionar. Ela teve mais poder do que eu mesma diante dos meus sentimentos, das minhas emoções. É falta de maturidade emocional, né? E aqui entra o acolhimento, é você verdadeiramente estar em um estado de presença, perceber o pensamento e acolher, não negar. O pensamento é acolher, perceber. E a partir daí você vai agir diante desse pensamento. Aí você vai ver, você vai o quê? Como que você vai agir? Você vai responder? Você vai questionar? Você vai trazer uma pergunta? Você vai acolher sua tristeza, acolher sua raiva. Por que eu estou me sentindo assim? O que aconteceu comigo para estar nesse lugar? A mágoa nada mais é do que uma raiva não processada. A raiva não processada se transforma em mágoa. E o que é processar a raiva? É liberar, expor a sua percepção, falar, chorar. E aí quando você não expressa, água parada, mágoa. É água parada. E aí você vai ruminando mais água dentro de você, parada. Quando uma pessoa te magoa, a questão tá muito mais em você do que na pessoa, tá? Porque se essa pessoa falou algo que te magoa, é que o que ela falou, você acredita ser. É o que ela falou é verdade pra você. Tem uma frase assim, ó, Sarapuca serviu, né? Sarapuca serviu, sei lá, um trem assim. Se ela falou algo e que você realmente se identifica naquilo, a pessoa vai te magoar. Não tem como magoar alguém se aquilo não me influencia. Pera lá, você tá falando uma coisa que essa não sou eu. Ou decepcionar. Criar uma expectativa elevada diante de uma pessoa e se decepcionar. Entendeu? Nunca é o outro. É difícil isso, né? Maturidade emocional. Nunca é o outro. Sempre você. E aí é onde que você começa a criar recursos emocionais. E aí o meio não te influencia mais tanto. Vamos desenvolver recursos emocionais, limpar essa sujeira emocional, mental, que vem prejudicando a sua vida, causando angústia, tristeza, excesso de ansiedade, frustração, excesso de irritabilidade. É hora de limpar. É hora de deixar ir o que não te pertence mais. Gratidão. Beijo no coração de vocês.